Bora, 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 nobres combatentes, estamos ao vivo no QAP para mais uma mega, super revisão de reta final para este fatídico EAP 2 2024. Lembrando que esta mega revisão aqui, as aulas, né? Os tópicos das aulas têm no máximo 100 minutos, com vista a otimizar o tempo. Afinal de contas, nós temos aí pouco mais de 30 dias para passar todo o conteúdo. E como nós já havíamos dito, nós vamos pegar nota máxima, tá? Nós vamos pegar nota máxima neste EAP. Vários combatentes aí no QAP conosco ao vivo. Já é o nosso combinado unilateral que somente eu determinei, né? Por isso um combinado unilateral. As dúvidas podem ser remetidas aqui para o chat. Sobre a aula de ontem, lembrando, senhores, as aulas, a gente pede um prazo aí de até 24 horas para jogar na plataforma de vossas senhorias, tá bom? Deixa eu tirar mexer em algumas ferramentas aqui. Vamos lá. Para evitar... Aí, show, padrão. Certinho. Abre ali para cima. Bom, excelente. Padrão demais. Todos me ouvem? 100%? 55? 55? Padrão, padrão, padrão. Show? Todo mundo? Beleza. Então, bora para a aula, então. Sem delongas. Pessoal, olha só. Compartilhando a minha tela com os senhores aqui, tá? Lembrando, nosso prazo até 24 horas para lançar a aula na plataforma. Geralmente, a gente consegue ter um prazo menor aí. Sobre a aula de ontem, já está organizada, já está editada, estará para os senhores disponível na plataforma hoje, após o horário do almoço, tá? No máximo, após o horário do almoço. Terminou essa aula aqui, eu mesma já vou jogar ela na plataforma aqui. É só um tempinho só para o sistema, entender a norma, né? E fazer os ajustes necessários lá. Depois do almoço vai tendo que apejar. Beleza? Bora lá, senhores. Lei de abuso de autoridade. Essa lei que é relativamente recente, datada aí de setembro de 2019, e ela revoga a antiga 4898. Os mais antigões aí estudaram muito conforme a lei 4898, né? E nós, combatentes da atualidade, estamos trabalhando aí com a atual lei de abuso de autoridade. Uma lei que, como eu disse, ela tem pouquíssima ou quase nenhuma aplicabilidade fática. Por quê, senhores? Porque para que o indivíduo possa responder nos moldes da lei de abuso de autoridade, ele tem que ter o que nós chamamos aqui um elemento subjetivo do tipo. Ele tem que ter um especial fim de agir, tá? Ele tem que ter um especial fim de agir, tá? A gente coloca aqui dentro da lei de abuso de autoridade, que o indivíduo, tá? Ele tem que praticar essa conduta, tá? Ele tem que praticar essa conduta em razão de alguma coisa. Nós chamamos isso de especial fim de agir, de finalidade do tipo, tá? Nós chamamos isso de não basta praticar, não basta colocar homem e mulher dentro de uma mesma cela, colocar homem e mulher dentro de um mesmo confinamento, homem e mulher dentro de uma viatura policial, necessariamente vai ser abuso de autoridade? Não, não. É preciso demonstrar no fato concreto que aquela ação tinha um especial fim de agir. Ou seja, ele fez aquilo ali para, tá, prejudicar alguém, beneficiar-se o terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. Portanto, primeiro tópico que os senhores precisam levar para a prova e não ter dúvida é que não há abuso de autoridade se não estiverem presentes pelo menos um desses requisitos, tá? Se não estiver presente pelo menos uma dessas finalidades, tá? Então, vamos aqui, ó, as diversas na primeira finalidade, ó. Essa lei, deixa eu aumentar o zoom aqui, só para ficar mais fácil para os senhores visualizarem aí de casa.
Padrão, ó. As condutas descritas nessa lei, nós temos várias condutas, existem várias condutas que podem se amoldar na ideia de abuso de autoridade, tá? Elas não... O simples fato de praticar a conduta, tá? O simples fato de praticar a conduta já é abuso de autoridade? Não. Precisa ficar demonstrado, no caso concreto, alguma das 5 finalidades específicas. Se eu não tenho uma dessas 5 finalidades específicas, eu não tenho crime de abuso de autoridade. Então, é por isso que essa é uma lei extremamente pouco aplicável. Por quê? Porque, para começar, você precisa demonstrar, através de provas, né, algum desses 5 elementos aqui. E quais são esses 5 elementos? Primeiro aqui, ó, aquele agente, lembrando que essa lei de abuso de autoridade não vale somente para nós, policiais militares. Na verdade, a lei abarca a ideia de autoridade em sentido amplo, tá? Enquanto a gente tem lá no artigo 327 do Código Penal a definição de servidor público, que é um sentido restrito, tá? A definição de servidor público é diferente da definição de autoridade, de agente público. Servidor público é aquela definição lá do 327 do Código Penal. É bem mais restrito. A ideia de autoridade aqui, tá? É bem mais ampla. Aliás, é extremamente ampla. É muito ampla, tá? É muito ampla. Uma pessoa que é estagiário de determinada repartição pública, ela pode ser considerada autoridade. Nós vamos ver isso aqui, tá? Então, essa autoridade, tá? Que é sentido amplo, que pode ser alguém que não, transitoriamente, sem salário, sem ser concursado, tá? Que pode ser essa autoridade aqui. Então, você fala assim, meu Deus, eu sou policial militar, eu sou autoridade. Cara, o estagiário de determinada repartição pública também é autoridade nos termos da lei de abuso de autoridade. Então, esse conceito seu de autoridade aí, ele é um pouco mitigado. Não se empolgue tanto, não. Não se empolgue tanto, não. Vamos manter o pezinho um pouco mais no chão. Seja mais humilde, tá? Seja mais humilde. Então, ó, aqui na lei de abuso de autoridade, nós temos a definição do que são esses crimes, tá? Cometidos por agente público, servidor ou não. Olha o que eu disse. Agente público, servidor ou não. Esse conceito de servidor aqui, ele está no 327 do Código Penal, tá? Ele é extremamente restrito, tá? Esse conceito de servidor público é restrito. O conceito de agente público, ele é um conceito bem mais amplo, tá? Esse conceito de agente público é bem mais amplo. E o que é esse agente público para fins de abuso de autoridade, tá? É aquele que pode ser agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, município, território, compreendendo, mas não se limitando. O que a lei está falando aqui, senhores? A lei está falando assim, ó, eu estou trazendo um rol exemplificativo. Estou apresentando aqui para vocês, tá? Um rol exemplificativo, tá? Aqui eu tenho exemplos de algumas pessoas, tá? Eu tenho exemplos de algumas pessoas que são autoridades para fins de aplicação dessa lei. Isso é um exemplo, ou como a doutrina chama de rol exemplificativo. Ó, exemplificativo, tá? É um rol exemplificativo, ou seja, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, do Estado, da EF, município, território, compreendendo esses aqui, alguns exemplos, mas não se limitando, ou seja, vai muito além. Definição de autoridade é muito amplo, tá? Por quê? Olha o finalzinho aqui, ó. Servidores públicos e militares ou pessoas a ela equiparadas. Então, o exemplo aqui já é você, nobre combatente, policial militar. Mas não é só você que pode praticar crime de abuso de autoridade, não. Como eu disse, até o estagiário pode. Os membros do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, promotor de justiça, juiz, desembargador pode cometer crime de abuso de autoridade. Ministro do STF pode cometer abuso de autoridade? Sim, senhores. Tá? Sim, senhores. Sentido amplo, tá? Também é agente público. Aqui, senhores, eu tenho uma pegadinha de prova, tá? Então, eu já estou apresentando aqui para os senhores
uma pegadinha de prova. A definição de servidor público, ela é mais restrita, tá? De que forma? De que forma? Para os professores entenderem. Aqui eu tenho o conceito de servidor público, tá? Esse conceito, como eu disse para os senhores, está previsto lá no 327. Esse aqui é o conceito de servidor público. Está previsto lá no 327 do Código Penal. Aquelas pessoas que podem praticar aqueles crimes contra a administração pública previsto lá no Código Penal. Agora, o conceito de agente público é muito mais amplo, tá? O conceito de agente público é muito mais amplo, tá? Agente público é um conceito muito mais amplo. Muito mais amplo. E quem é agente público? Todo aquele que exerce, ó, todo. Frase extrema verdadeira. Todo mundo que exerce, mesmo que transitoriamente e sem remuneração, seja por eleição, seja por nomeação, por designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandado, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Portanto, nós tivemos aí no último domingo as eleições. Mesário é autoridade? Mesário é autoridade. Por quê? Porque ele está exercendo, mesmo que transitoriamente, mesmo que sem remuneração, naquele contexto ali, por uma designação ou qualquer outra forma de investidura, tá? Um vínculo, né, com a administração pública. O estagiário do Ministério Público, ele pode ser autoridade? Sim, porque ele está ali exercendo uma função, tá? Por qualquer forma de investidura, contrato, nomeação, eleição, qualquer forma de investidura, CLT, uma função neste órgão. Então, ele é agente público e, sendo agente público, ele sim pode praticar o crime de abuso de autoridade. Padrão? Esse rol aqui é exemplificativo, ok? Ele não é taxativo. Qualquer pessoa pode ser agente público. Agente público é diferente, tá? Agente público é diferente de servidor público, tá? Agente público é diferente de servidor público. O servidor público é um agente público, mas a definição de servidor público é bem mais restrita, ok? É bem mais restrita, tá? Inclusive, não cai esse tópico na prova dos senhores, não, mas o policial militar falar que ele é servidor público é uma das maiores ignorâncias. Servidor público, Instagram, servidor público. Não, você não é servidor público. Lê a Constituição, filhão. Vai lá, lê a Constituição. Olha o que é servidor público, tá? O senhor é militar. Militar é um tipo mais específico ainda de servidor público, tá? O militar, ele tem um tratamento diferenciado do tratamento de servidor público, né? Se você ainda não percebeu isso, você está vivendo em um mundo paralelo, tá? Vossa Senhoria está em Nárnia, se não percebeu que o policial militar é policial militar e não servidor público, beleza? Então, a gente já viu quem pode praticar o crime de abuso de autoridade. Para que esse agente público possa praticar esse crime de abuso de autoridade, ele tem que fazer com um especial fim de agir para alguma coisa. Ele cometeu uma das condutas que estão aqui previstas para alguma coisa, para alguma finalidade. Se não tem prova daquela finalidade, não há que se falar em crime de abuso de autoridade. São 5 as finalidades, tá? Guarda isso, leva para a prova. São 5 as finalidades. Primeira finalidade, prejudicar outrem. Segunda finalidade, beneficiar a si mesmo. Terceira finalidade, beneficiar a terceiro. Quarta finalidade, mero capricho. Mero capricho. E quinta finalidade, satisfação pessoal. Senhores, tem um exemplo emblemático que eu sempre uso nas minhas aulas, né? Tem uns vídeos no YouTube aí, isso é meme, né? Quem não viu ainda, depois dá uma pesquisada lá. Tem uma manifestação em Brasília, e aí tem um oficial da Polícia Militar de Brasília, Capitão Bruno, à época, tá? Já foi promovido, inclusive conversei com ele a posteriori, tá? Conversei com ele a posteriori. Capitão Bruno estava lá comandando o policiamento, lá em Brasília.
E aí alguns repórteres passam, né, estão andando lá, e ele joga aquele bom e velho dispersador de paisano, né? Aquele bom e velho espargidor, né? Joga, ó, dá uma tazada lá, né? Tazada lá no meio do povão lá, e todo mundo sai correndo. E aí a repórter, que conseguiu não ser atingida pela fumaça de... Como é que fala? Fumaça expectorante, vira pro Capitão Bruno e fala assim: Capitão Bruno, todo mundo estava aqui tranquilo, o senhor foi e jogou, agrediu as pessoas que estavam aqui com esse instrumento aí, por que o senhor fez isso? Ele responde: olha, porque eu quis, pode ir lá e denunciar. Obviamente, quando aquilo aconteceu, a gente não estava sob a égide da Lei 13.869. Não existia lei de abuso de autoridade à época. Considerando o princípio da legalidade, que é trazido dentro lá no artigo 1º do Código Penal, artigo 1º do Código Penal Militar, do inciso, do artigo 5º, um dos incisos lá da Constituição Federal, tá? Que também é trazido dentro da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Não existia essa lei e, portanto, não pode ser aplicada para aquele fato. Se essa lei existisse, inexoravelmente, o Capitão Bruno poderia ser responsabilizado. Poderia, olha o que eu estou falando, poderia. Vocês vão entender por que eu estou falando poderia. Poderia ser responsabilizado nos moldes da lei, da nova lei de abuso de autoridade, tá? Por quê? Porque ele praticou uma das condutas aqui previstas, nós vamos ver qual que é, e ele o fez por mero capricho. Por que você fez isso? Olha, porque eu quis. Olha isso. A prova do mero capricho. Então, aqui fica demonstrado um especial fim de agir, ok? Divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. O que está falando aqui a lei? Ó, um determinado desembargador teve um entendimento acerca da aplicação da lei, o outro teve um outro entendimento, esse entendimento diverso do outro aí é abuso de autoridade? Não, isso é interpretação da lei. Eu como juiz de direito, como magistrado, eu aplico a lei de acordo com o meu convencimento legal nos moldes do que prevê a norma dos magistrados. Padrão? Então, já vimos alguns aspectos gerais, já vimos quem é a autoridade para fins de aplicação da lei, sentido amplo, todo mundo, mesmo o estagiário lá. Já vimos que para praticar o crime de abuso de autoridade é necessário uma das 5 finalidades específicas. Se eu não tenho como falar de crime de abuso de autoridade. Outro ponto, senhores, outro ponto. Todos, frase extrema verdadeira. Frase extrema verdadeira. Todos os crimes aqui previstos têm pena de detenção, tá? Todos os crimes aqui previstos têm pena de detenção. Significa dizer que ninguém vai ficar preso por crime de abuso de autoridade. Benícia, ninguém vai ficar preso? Era só você entender um pouquinho de processo penal, ter uma noçãozinha de processo penal, ter uma noçãozinha de como está se dando o processo penal na atualidade, para entender que aqueles crimes de detenção, principalmente esse aqui, que exige reincidência específica, tá? Podem fazer com que o agente responda. Portanto, senhores, é uma norma que, como eu disse, é extremamente frágil. Vou escrever aqui para os senhores. Ó, todas as penas aqui, ó, todas as penas são de detenção, tá? Todas as penas são de detenção. Frase extrema, verdadeira. Por que eu tô falando isso? Porque se aparecer algum crime de abuso de autoridade na sua prova, apareceu lá, o policial militar que coloca homens e mulheres dentro da mesma cela, né, dentro do camburão, simplesmente para causar constrangimento a esses 2 indivíduos, comete crime de abuso de autoridade, podendo sofrer pena de reclusão de 1 a 6 anos. Sai, corre, cilada, Bino, sai fora. Corre, que é cilada. Não tem pena de reclusão, ó. A Deixando caiu uma sim, colocou reclusão. Exatamente. Então, corre dessa cilada. Não existem penas de reclusão na lei de abuso de autoridade. Todas as penas aqui previstas na lei de abuso de autoridade são de detenção. Frase extrema verdadeira. Todas as penas são de detenção.
corre da cilada, beleza? E aí, corre da cilada e lembra disso aqui, ó, os crimes previstos aqui são de ação penal pública incondicionada, ou seja, a vítima não precisa ir lá no quartel reclamar não, tá? A vítima não precisa ir lá no quartel reclamar não. Surgiu um vídeo como esse do Capitão Bruno, que é o exemplo que eu dei aqui, aquilo não foi crime, tá? Porque a gente não tinha lei de abuso de autoridade à época, mas surge um vídeo daquele na mídia, o Ministério Público já pode instaurar de ofício, tá? O procedimento investigatório, né? Ou procedimento processual, né? Se tiverem ali instrumentos, né? Mínimos de autoria e materialidade. Portanto, a vítima não precisa denunciar. Se ficar visualizado aqui, abuso de autoridade, ação penal pública incondicionada, beleza? Aqui a gente fala da ação penal privada subsidiária da pública, tá? Aqui, só dar uma lida, porque se isso for cobrado pelo CRS, é só saber que isso é ação penal privada subsidiária da pública. Como é que funciona isso? Olha, se o Ministério Público, vendo aquela situação lá, desse exemplo que eu dei, no prazo de 6 meses, não iniciou uma ação penal contra aquele agente, a vítima, tá? A vítima, ou quem o represente nos moldes do Código de Processo Penal lá, pode ingressar com uma ação privada subsidiária da pública, ou seja, se o órgão, no prazo de 6 meses, não exerceu o seu papel de criar uma ação diante de um crime de ação penal pública incondicionada, esta vítima ou quem o represente pode fazê-lo no que nós chamamos de ação penal privada subsidiária da pública, beleza? Isso está previsto lá no Código de Processo Penal. Deu pau aí no som? Como é que tá aí? Voltou? Como é que tá? Som aí, como é que tá? Voltou? Vocês me ouvem? Só me dê... Beleza, padrão. Voz de robô? Vocês vão ver na sexta-feira. Na sexta-feira minha voz vai estar igual de robô mesmo. Tem um ventilador de cá. Tem... Pau tá quebrando. Bora, continuando. Beleza? Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, tá? Se o Ministério Público não iniciar a ação, a vítima ou quem o represente tem 6 meses para fazê-lo. É ação penal privada subsidiária da pública. Precisava ter isso aqui na lei de abuso de autoridade? Não, não precisava, porque essa hipótese da ação penal privada subsidiária da pública já está prevista lá na Constituição Federal. Então, isso aqui foi incluído aqui, mas de forma desnecessária. Só para ter mais coisa para a gente estudar para fazer a nossa prova, beleza? Efeitos da condenação e PRDs, penas restritivas de direito. Senhores, são efeitos da condenação. Se o camarada conseguir, olha o que eu tô falando, se ele conseguir a proeza de ser condenado aqui, que é uma proeza mesmo, e os senhores vão entender daqui a pouquinho por quê, se ele conseguir a proeza de ser condenado na lei de abuso de autoridade. Existem alguns efeitos da condenação. E esses efeitos da condenação, ó, joga um caveirão aí no seu material, tá? Joga um caveirão no seu material, que isso aqui é questão latente de prova, tá? Lancem uma caveira no seu material aí. Lança uma caveira aqui, ó. Isso aqui, ó, tá? Lança uma caveira aqui. Eu ia fazer uma caveira aqui, mas deixa eu ver. Ó, faz uma caveira no seu material disso aqui, ó. Ah, não, o trem aqui tá dando tilt. Vamos lá. Faz uma caveira nesse artigo aqui no seu material aqui, ó. Faz uma caveira aí, ó. Faz uma caveira aí, ó. Ó, a caveira aqui, ó. Isso aqui, senhores, é matéria de prova. Isso aqui é questão nítida de prova, tá? Manda a caveirona aí no seu material, beleza? Essa caveira aqui é um emoji, uma caveira triste. Essa caveira está triste porque ele tentou te derrubar e você estava safo. Não caiu nesta pegadinha do malandro aqui, tá? Isso aqui é questão latente de prova dentro dos crimes de abuso de autoridade. Senhores, são efeitos da condenação. Então, o camarada que for condenado na lei de abuso de autoridade, aquele ninja, aquele homem, aquele mito, aquela lenda que conseguiu ser condenado aqui, tá?
ele tem alguns efeitos. O que vai acontecer com esse camarada que for condenado aqui, ó? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado. Mudou aqui, ó, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado. Precisava ter isso aqui? Não. Sempre que alguém é vítima de algum crime, ele já tem certa, que eu falei com os senhores ontem, ele já tem um título executivo extrajudicial para requerê-lo na esfera civil a sua reparação do dano na esfera civil, tá? É por isso que o abolício crimes é em relação aos efeitos penais e não aos efeitos cíveis. Porque quando alguém é vítima de algum crime, surge para ele o direito de requerer na esfera civil, através de um título executivo extrajudicial, a reparação desse dano. Precisava ter isso aqui? Não precisava. Se você foi condenado por um crime de abuso de autoridade, automaticamente você tem certa a obrigação de indenizar esse dano, tá? E isso não só aqui, para qualquer crime. Eu tenho certeza que os senhores já ouviram falar de algum militar que foi condenado lá na lei de tortura e teve que, ó, desembolsar dinheiro para a vítima. Por quê? Porque isso é a lei. Ação civil ex delito. É certa a obrigação de indenizar, ok? É certo isso aqui. A única diferença é que aqui, especificamente na lei de abuso de autoridade, se a vítima estiver presente, a vítima pode, se a vítima estiver presente, porque, como eu disse, é ação penal pública incondicionada. Se a vítima estiver presente no processo, se estiver, ela pode falar com o juiz. Ó, juiz, o senhor está condenando esse agente público aí, em sentido amplo, o senhor está condenando esse agente público aí, o senhor já podia aproveitar e já colocar aí o valor mínimo para a reparação do dano. Já coloca aí o valor mínimo, porque essa sentença do senhor aí, eu já vou levar lá na esfera civil para o meu advogado executar. Se não for o que eu achar que é justo, eu peço para aumentar. Coloque o valor mínimo. Qual que foi o seu prejuízo? Ah, rapaz, eu apanhei tanto que eu fiquei não sei quantos dias sem trabalhar, não sei o quê, e a mulher largou, e aí eu tive que pagar pensão, e não sei o quê. Vai somando tudo aí. Ah, foi 50 mil. Não, foi mais de 100 mil. Não, então vou colocar aqui 10 mil, que é o valor mínimo, e aí depois você contesta lá. Padrão? Padrão, seu juiz. Beleza, isso é bom demais. Eu sou traficante aqui, eu apanhei pra caralho, mas não, o que é isso? Tamo junto, é nóis, ó. É nóis. É isso, tá? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano e o juiz fixa na sentença o valor mínimo da reparação, dessa reparação, tá? Outro ponto, aqui, ó. Inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública. Esse período aqui é o período que mais cai na prova, tá? É o período que mais cai na sua prova, tá? 1 a 5 anos. Inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Guarda esse prazo. Como eu disse, caverona nesse artigo 4º, porque isso aqui tem uma tendência muito alta de ser cobrada na sua prova. Padrão? Muito alta de ser cobrada na sua prova, beleza? Então, inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função, período de 1 a 5 anos. 1 a 5 anos. E, por fim, a perda do cargo, mandato ou função pública. A perda do cargo, mandato ou função pública. Fenícia do céu, quer dizer então que se eu for condenado na lei de abuso de autoridade, eu vou pra rua? Vai não, filha. Vai não. Não vai não, sabe por quê? Porque se Vossa Senhoria for condenado na lei de tortura, é rua, sabe por quê? Porque lá na lei de tortura o efeito é automático. Aqui não. Aqui não. Esses efeitos não são automáticos. Meu Deus! Marca isso 200 vezes na seu material. Esses efeitos aqui não são automáticos. Esse efeito aqui, ele é automático, como eu disse, tá? Esse efeito aqui, ele é automático, ok? Esse aqui é, ó, como eu disse, sempre que alguém é vítima de um crime, ele tem o direito de ter o seu dano reparado. Esse efeito aqui é automático, mas não só na lei de abuso de autoridade. A reparação do dano é efeito automático para qualquer vítima de crime. Esse aqui é automático. Esses dois aqui não são, tá? Esses dois aqui não são automáticos, tá? Esses dois aqui
não são automáticos, tá? Não são automáticos. Não são automáticos, ou seja, para que o agente público responda por essa inabilitação pelo período de 1 a 5 anos e perda seu cargo, tá? O juiz, ele tem que declarar na sentença, ele tem que motivar por que que ele está inabilitando esse agente público para exercer suas funções. Ele tem que motivar, ele tem que explicar por que que ele está determinando a perda do cargo mandado à função pública para esse agente. Ele tem que justificar, ele tem que motivar. Esse aqui é a minha aposta de prova para os senhores, tá? Artigo 4º. Essa é a minha aposta de prova para os senhores, tá? Efeitos da condenação, o 1 é automático, ok? Valor mínimo. O 2 e o 3 não é automático e lembra desse prazo aqui, ó, 1 a 5 anos, beleza? 1 a 5 anos. Leve isso para a prova que os senhores vão brilhar. PRDs, olha, já está configurado que realmente eu pratiquei um crime de abuso de autoridade com uma finalidade específica, eu fiz isso porque eu queria prejudicar uma pessoa, tá? E aí, na hora que chegou lá, todas as provas me levaram a ser punida. Eu vou ser presa? Não, porque todas as penas aqui são de detenção. O que vai acontecer comigo? Primeira vez que eu estou respondendo, ó, vai transformar ela em uma PRD, vai transformar essa minha pena em uma PRD. E aqui, na lei de abuso de autoridade, já são trazidas quais são as penas restritivas de direito a serem aplicadas. Então, eu vou ter aqui, em vez de uma cadeia, porque as penas são de detenção, eu vou ter uma PRD. E eu não vou ser presa. O que eu vou fazer? Eu vou prestar um serviço para a comunidade. Eu vou ter a suspensão do exercício do cargo. Eu vou ter a suspensão do exercício do cargo, da função mandado, e o prazo é de 1 a 6 meses. E, obviamente, como eu estou suspensa, como eu estou de balão, eu não recebo. Senhores, por que eu estou falando que aquele tópico do quarto é o que cai na prova? Porque o CRS, ó, Mãe de Iná Fenícia vai tá te falando que o CRS vai fazer. O CRS vai fazer o seguinte, ele vai tentar te confundir. Ele vai tentar fazer você misturar o prazo de 1 a 6 meses. De 1 a 6 meses. Meses da PRD. Ele vai te confundir o prazo de 1 a 6 meses da PRD com o prazo de 1 a 5 anos de efeito da condenação. Cuidado, senhores. Cuidado. Não cai nessa pegadinha do malandro, não. Efeito da condenação. Olha aqui, ó. Efeito da condenação. 1 a 5 anos. Efeito da condenação. 1 a 5 anos. PRD. Suspensão. 1 a 6 meses sem salário. Tá? Efeito da condenação. Efeito da condenação aqui, ó. Efeito da condenação. Inabilitação, 1 a 5 anos. Anos. PRD, 1 a 6 meses. O CRS vai tentar te confundir nisso aqui. Não caia nesta pegadinha. Beleza? Já estou falando com os senhores o que vai cair na prova. Estou falando o que vai cair na prova. O CRS vai tentar te confundir. Essas penas, elas podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Eu posso aplicar uma dessas PRDs ou as duas PRDs ao mesmo tempo, tá? Ou uma ou mais de uma, ok? E outro ponto que eu tava quase deixando passar batido aqui, ó. Fui lá, conseguiram provar que eu pratiquei um crime de abuso de autoridade porque eu tinha uma finalidade específica, eu fiz aquilo para prejudicar alguém. Eles entraram na minha mente e conseguiram provar o que eu queria quando eu fiz aquilo. Eu queria prejudicar alguém. Olha o tanto que é difícil provar uma finalidade específica, mas conseguiram. E aí, eu fui condenada. Como eu fui condenada, o que aconteceu? Eu tive uma pena de detenção transformada em uma PRD. Eu prestei serviço para a comunidade. Beleza. Ganhei lá 5 serviços esses. Prestei serviço para a comunidade. Percebam,
Em quais hipóteses que eu posso perder meu cargo? Em quais hipóteses que eu vou ficar inabilitada para exercer esse meu cargo? Eu preciso ter mais de uma condenação. Eu preciso de reincidência em crime de abuso de autoridade. Ou seja, para que eu perca meu cargo, para que eu fique inabilitado para exercer meu cargo, eu tenho que conseguir ser condenado uma vez, é difícil. Eu tenho que conseguir ser condenada pelo menos 2 vezes aqui na lei de abuso de autoridade. Porque esses efeitos aqui, que não são automáticos, a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, do mandato ou da função, exige reincidência específica, ou seja, eu tenho que ter cometido, no mínimo, 2 crimes de abuso de autoridade transitados e julgados para que eu possa sofrer essa reprimenda aqui. Vocês estão vendo, senhores, que como eu disse, ninguém vai ser... É uma lei que não tem sentido. Ela é muito frágil, as penas são frágeis. Ninguém vai ser preso por conta disso aqui, ok? Quem vai ser preso por crime de abuso de autoridade, beleza? Entenderam agora o que eu quis dizer quando eu falo que ninguém vai ser preso por crime de abuso de autoridade? Né? Para você responder que é muito difícil, porque precisa ficar demonstrado o especial fim de agir, né? As penas são muito frágeis, muito baixas, todas podem ser transformadas em PRDs e perder cargo. Tem que ser motivado, o juiz tem que motivar, tá? Tem que ser declarado na sentença. Por exemplo, para nós que somos policiais militares, tem que ter um processo específico lá no Tribunal de Justiça Militar. Então, ninguém vai ser excluído por crime de abuso de autoridade se a gente entender toda a lógica processual disso aqui. Beleza? Então é isso. Vamos lá! Sanções de natureza civil e administrativa. As penas previstas aqui serão aplicadas independente das de natureza civil ou administrativa, não precisa colocar isso aqui, todo mundo sabe que o agente público ele pode responder penalmente, civilmente e administrativamente, nós policiais militares sabemos muito disso, tem lá o IPM, por exemplo, peculato culposo, tem que ir lá responder o IPM na esfera civil, tem que responder a carga na esfera administrativa nos modos do Código de Ética e vai ter que, pagar o Estado também na esfera civil, ok? As notícias de crimes previstas nessa lei que descrevem falta funcional serão informadas às autoridades competentes para fim de apuração. Responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, muito tranquilo isso aqui, e faz coisa julgada em âmbito civil, tá? Assim como em âmbito administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o fato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, com bem dever legal, exercício regular de direito. O que tá falando aqui, senhores? O policial militar, ele efetuou um disparo de arma de fogo na perna do camarada. Isso é abuso de autoridade? Esse camarada, vou entrar na justiça, porque o policial deu um tiro na minha perna e agora eu fiquei tarrasta fundo, por conta desse tiro que o policial me deu. Vou entrar na justiça. Vou requerer uma indenização na esfera civil. Olha, você não vai ter lá na esfera civil essa indenização, sabe por quê? Porque na esfera penal já foi reconhecido alguma excludente de licitude. Se foi reconhecida alguma excludente de licitude na esfera penal, isso faz coisa julgada, tanto em âmbito civil como administrativo disciplinar. Olha, já está aprovado lá na justiça que eu pratiquei esse disparo, ele estava amparado por uma excludente de licitude. Olha, eu vou responder administrativamente por isso? Claro que não. O próprio mapa me coloca lá que essas excludentes aqui afastam a aplicação de sanção administrativa disciplinar. Então, faz coisa julgada. Se no âmbito penal, que é a última ratio, que precisa ficar provado que o agente efetivamente praticou aquele crime, no âmbito mais complexo, eu já fui inocentado porque aquela minha conduta foi descrita como uma ação legal, eu não posso ser responsabilizado na esfera civil ou administrativa. O que o artigo 8º está falando é isso, olha, que faz coisa julgada em âmbito civil e administrativo, a sentença que decidir que essa ação foi legítima por uma das excludentes de ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Padrão? Crimes e penas. Vamos falar aqui dos crimes aqui e vamos dar mais atenção naqueles que efetivamente podem ser cobrados na sua prova.
Decretar medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com hipóteses legais. Olha aqui, detenção. Incorrendo na mesma pena, o juiz que deixa de relaxar a prisão manifestamente legal. Senhores, crime que só o juiz pratica, nós policiais militares não vamos responder por isso, tá? Substituir prisão preventiva por medida cautelar, deferir... Juiz, nós não vamos responder por isso. Ó, juiz, e aqui ó, 10, juiz, delegado de polícia, nós policiais militares, são questões, senhores, que como são privativas de algumas autoridades específicas, tem uma tendência natural de não serem cobradas de nós, policiais militares. Porque qual que é a lógica do EAP? Exame de aptidão profissional, ou seja, aquilo que é inerente à minha função. Essas são questões inerentes à função do juiz, do delegado de polícia. Então, tem uma tendência natural de não ser objeto de cobrança de prova dos senhores, ok? Condução coercitiva de testemunha investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento a juízo. Detenção de 1 a 4 anos de multa. Olha que interessante. Inclusive, sobre esse artigo 10 aqui, é um artigo que o senhor, que a senhora pode utilizar até na vida profissional sua mesmo, tá? Nós tivemos um caso aqui de um coleguinha de trabalho aqui, né? Que aí chegou, né? Porque nos lugares onde tem... aqui em Uberlândia tem CAOP, lá em Belo Horizonte tem como é que chama lá em Belo Horizonte? Eu tô tão aqui no CAOP aqui que tem a delegacia de plantão lá, né? Que os presos ficam acautelados, né? Em determinado local lá sobre a escolta da PM, né? E tem aqui em Uberlândia também, né? E aí depois você volta lá, né? Outro horário para fazer o flagrante dessa pessoa, né? Vai lá fazer o flagrante dessa pessoa. Aí, na hora que você vai fazer o flagrante da pessoa, acontece muito da vítima nem estar lá mais. Geralmente, a vítima não está lá mais, obviamente. Você liga para a vítima, às vezes a vítima não atende, às vezes a vítima fala que não vai, às vezes a vítima fala assim, não vou não, eu resolvi aqui, deixei isso para lá. O calor das emoções passou, quero deixar isso para lá, né? E aí você fica ali na saia justa. Já aconteceu a situação aqui de coleguinha aqui, tá até ouvindo aqui, né? Foi lá, chegou pro flagrante, o delegado falou assim, ó, traz a vítima aqui. Olha, já liguei para a vítima falou que não quer vir. Não, é para trazer a vítima. Aí o coleguinha safo, vivão, que já conhece a lei de abuso de autoridade, perguntou pro delegado, falou assim, doutor, então é para eu fazer a condução coercitiva dessa testemunha? Porque se ela não está querendo vir, ela não é obrigada a vir, e eu estou indo lá buscar ela, eu estou fazendo condução coercitiva. Então, é para eu fazer a condução coercitiva dessa vítima? Aí, ó, quem sabe. É safo, foi safo esse coleguinha aqui, né? Então, é para eu fazer a condução coercitiva dessa vítima. Na hora, o delegado, ó, acendeu a luzinha na cabeça dele. Não. Pode deixar. Porque isso é abuso de autoridade. Ok? Isso pode configurar crime de abuso de autoridade se vier demonstrada algum dos 5 elementos especiais de agir. Beleza? Show! Aqui também é do delegado deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Tá? Esse prazo aqui não precisa preocupar que não cai na prova, tá? Detenção, ó, detenção também. Também incorre na pena quem deixa de comunicar execução de prisão temporária ou preventiva ao juiz, deixar de comunicar a prisão de qualquer pessoa ou local onde se encontra a sua família, ó, deixar de entregar o preso, olha aqui o prazo, ó, 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e testemunhas. Quem faz isso aqui? Delegado de polícia. Mas guarda esse 24 aqui, CRS adora cobrar prazos. Os senhores sabem disso, né? Os senhores, eu tô falando aqui o que os senhores estão cansados de saber. O CRS ama prazos. Ama prazo. Então, guarda aqui, ó, nota de culpa, 24 horas. Nota de culpa, 24 horas. Nota de culpa, 24 horas! Prolonga a execução da PPL de prisão temporária, de qualquer tipo de prisão, tá? Deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Beleza? Até aqui, a gente tem a hipótese de juiz e delegado de polícia praticando. Agora, o 13 já é um que eu preciso dar atenção, porque o 13, ô pracinha, ô bom e velho combatente, né?
o guerreiro do dia a dia, o guerreiro audaz e vocacionado pode praticar. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei, ou produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Pena também de detenção, sem prejuízo da violência. Se você bateu nele lá, você responde pela abuso de autoridade e pelo couro que você deu no cara. Senhores, esse 13 aqui, ele se assemelha muito com a tortura. A tortura não está no seu edital. Então, eu nem aprofundo aqui nas diferenças do 13 com a tortura. Eu nem vou aprofundar aqui porque a tortura não está no seu edital, beleza? A gente vai trabalhar aqui direcionado para marcar o X no lugar correto. Isso aqui não é aula de direito. Isso aqui é aula de colocar X no lugar certo na prova do EAP. Beleza? Olha só. Exibir ou ter seu corpo exibido. O que é isso? Obrigar o preso a mostrar a cara. Tá lá o preso de costa, né? O preso de costa lá na parede, chega o polícia. Mostra sua cara aí, a cara dele aqui, ó. Pega ele e vira assim. A cara dele aqui, ó. A cara do vagabundo aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Tá rindo, ó. Tá rindo. Tá rindo, o que tá rindo? Ah, eu aqui, ó, eu prendi ele. Eu sou o cara dos bichão. Ó, tá rindo, ó. Satisfação pessoal. Abuso de autoridade. Beleza? Situação vexatória, constrangimento não autorizado em lei. Senhores, gente, o polícia tá vendo o camarada destruir cesta de lixo na rua, na praça. Tá vendo os loucos, os noia, sei lá, a galera maluca de droga, de álcool e rock and roll, saindo da balada e quebrando placas, cestas de lixo, fazendo aquela confusão na rua fora. O que o combatente tem que fazer? Estejam presos. Isso aí é dano qualificado, inclusive não cabe TCO, tá? Bem público, não cabe TCO, cadeinha pra você. Cadeinha, não cabe TCO. Ai, meu Deus, eu nunca... Não, eu vou ser preso. Vai. Aí, eu vou assim, não cabe TCO, tá? Danificar patrimônio da União, patrimônio público, é dano qualificado, vai ficar preso. O que a polícia faz? Ordem de prisão por dano ao patrimônio público. Estejam presos. Leva os homens em uma viatura, leva as mulheres separadas, pronto. Chegou na delegacia, faz... Entendeu? O que a polícia quer fazer? Quer obrigar o cara a catar o lixo que ele derramou. Quer obrigar o cara a catar o lixo que ele derramou. Quer obrigar o cara, né, a carregar a placa. Ah, você gosta de quebrar a placa? Então a placa agora é seu fuzil. Vai caminhar com essa placa aqui 1 quilômetro. O polícia, ele tem umas ideias, senhores. Se a gente começar a escrever as ideias que o polícia tem lá na França, dá um livro. E isso é abuso de autoridade. Por que você fez isso? Ah, eu tô achando legal demais ver isso por dentro. Pois é, abuso de autoridade. Produzir prova contra si mesmo ou contra a terceira. Aquele bom e velho, a gente tá cansado de saber. Desbloqueia o celular aí, deixa eu ver. Desbloqueia o celular aí, deixa eu ver. Não, gente, lá na polícia do Azerbaijão, toda hora o polícia obriga o cara a desbloquear o telefone pra você ver o e-mail ali, né? Pra você conferir se tá... Você não tá nem querendo saber da vida dele, não. Aquela vida fodida dele, você não quer nem saber, não. Você quer nem ver o e-mail aí. Aí você obrigou o cara a desbloquear pra você ver o e-mail. Pra que você fez isso? Pra que você fez isso? Pra que você fez isso? Pode configurar abuso de autoridade na hipótese do 13.3. Produzir prova contra si mesmo contra terceiro. Ele não é obrigado. Ele não é obrigado a desbloquear. Não é. Rapaz, se o CPU falar isso lá na reunião pré-turno, você vai falar assim, esse CPU aí é mochiba, esse CPU aí é pelanca, esse CPU tá de sacanagem com nós. Mas aqui na aula eu estou falando para os senhores porque é isso que vai cair na sua prova do CRS, beleza? A gente sabe que na prática lá do Azerbaijão pode ser que aconteça isso, tá? Lá no Azerbaijão e outros países aí acontece isso. Porém, para fins de prova, não pode. Não pode obrigar ele a desbloquear o telefone para ver o e-mail, porque isso é abuso, pode configurar abuso de autoridade. Não vai dar nada para a polícia, como eu já disse, né? Para a polícia do Azerbaijão, né? Se lá no Azerbaijão existisse aqui a lei de abuso de autoridade, não daria nada para ele. Por quê? Porque ele tem que ser residência específica, vai responder, vai perder, não vai ficar preso por conta disso aqui. Beleza? Né? A primeira vez que ele obrigou o cara, foi condenado, não vai ser preso por conta disso aqui. Beleza? 15, senhores. 15 caiu na última prova, tá? O 15.2 aqui, ó. 15A caiu na última prova aqui, ó. Constranger depor sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, incorrendo na mesma pena quem seja com interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Inclusive, foi tema do último EAP essa mudança aqui,
tá? Essa mudança aqui em termos de processos administrativos disciplinares, tá? Em termos de processos administrativos disciplinares, tá? Porque pode configurar abuso de autoridade você determinar que uma pessoa continue falando, tendo ela manifestado o direito de exercer o seu silêncio, ok? Pessoa que tem optado por ser assistida por advogado sem a presença dele. Eu quero falar com o meu advogado. Não falo com o meu advogado. Ele falou, não, vai falar sim. Abuso de autoridade. Ok? A violência institucional caiu na última prova. É um tópico que foi inserido. Além de abuso de autoridade, é recente. A violência institucional mais recente ainda. Então, tem grande probabilidade de ser cobrada novamente na sua prova, tá? É a revitimização. Eu creio que a maioria dos senhores já viu isso. Quem não viu, ó, submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade, a situação de violência ou outras potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Também, ó, detenção, como tudo que tem aqui, tá? Senhores, revitimização. A mulher foi vítima de estupro. Aí ela tem que contar para o CPU, tem que contar para o policial militar da guarnição, para o outro policial militar da guarnição, tem que contar para o CDU, para o CPU, tem que contar para o supervisor, tem que contar para o médico, tem que contar para o delegado, tem que contar... Não. Violência institucional, ok? Revitimização. Não pode. Como os senhores estão vendo, configura abuso de autoridade. Se o agente público permitir que terceiro, que outra pessoa, intimide essa vítima, gerando a indevida revitimização, a plena aumenta em 2/3. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica a pena em dobro. Lembrando que essa pena sempre será de detenção, ok? Detenção. Então, isso aqui é típico da atividade operacional policial militar, tá? Aquela boa e velha, deixar de usar tarjeta de identificação pode configurar crime de abuso de autoridade. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção. Como é que você chama? Eu chamo Pedrão. Como é que você chama? Eu chamo Zinho. Como é que você chama? Eu chamo Zé. Como é que... Cuidado. A Constituição Federal determina que o preso tem o direito de saber quem foram os autores da sua captura, da sua prisão, da sua detenção, do seu auto de prisão em flagrante. É um direito do preso. Tá lá na Constituição, não foi eu que inventei, não. Tá escrito lá, beleza? Tá escrito lá, ok? Aí tem direito de saber, tá? Incorre na mesma pena como responsável no interrogatório em sede de procedimento, deixa de identificar seu preso ou atribui falsa identificação, ok? Esse 16 também eu dou muita atenção porque o policial militar pode ser sujeito ativo, tá? Submeter o preso a interrogatório policial durante período noturno, salvo, obviamente, se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir prestar declarações. O cara tá em flagrante, foi preso 10 horas da noite. Que hora que ele vai ser ouvido? De noite, ele tá em flagrante. Beleza? Aí, padrão, 5-5. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou circunstâncias de sua custódia. Aqui é mais para o policial penal, tá? Da mesma coisa, o juiz, tá? O juiz que deixe tomar providências tendentes a sanar, tá? A sanar prisão ou deixe de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Beleza? O policial militar pode responder pelo 20. As ocorrências envolvendo advogados já foi objeto de 2 EAPs passados. O preso tem direito de falar com o seu advogado. Existe um procedimento pré-estabelecido institucionalmente acerca de normatização própria, que a gente não vai aprofundar aqui porque não cai na sua prova, isso não é aula de direito, isso não é instrução pré-turno, isso aqui não é aula de procedimentos policiais, isso aqui é aula de marcar X no lugar correto na sua prova, tá? Então, não pode impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Olha aqui, ó, sem justa causa. Tem advogado que é escandaloso, né? Não, o policial não quer deixar eu conversar com o meu cliente, isso é um absurdo, isso é abuso de autoridade. Explica para esse semi-analfabeto aí que isso é abuso de autoridade. Rapaz, aí o polícia fica mais nervoso ainda, perigoso até agredir o advogado, né? Até agredir o advogado. Aí que desanda tudo, que é isso que o advogado quer mesmo, né? Senhores,
Fala assim, o que tá lá fazendo esse campo? Fala assim, ô, doutor, o senhor poderia se conter? Tô vendo que o senhor está um pouco nervoso. Vem aqui, vem conversar comigo aqui, vem aqui trocar uma ideia comigo. Deixa eu falar uma coisa com o senhor aqui. Eu conheço muito bem a Constituição Federal. Eu sei que é direito do senhor conversar reservadamente. Eu sei que é prevista a entrevista pessoal e reservada do senhor com o seu cliente. Eu conheço a Constituição Federal. Inclusive, eu conheço o Estatuto da OAB também. Eu sei quais são os direitos do senhor e sei quais são os direitos do preso e do senhor. Agora, o senhor precisa entender que eu vou autorizar essa entrevista pessoal e reservada do senhor com ele, tão logo as circunstâncias fáticas de segurança para o senhor e para ele estejam apropriadas. Aqui não é o local. Aqui no local da ocorrência não existe segurança nem para mim, nem para o senhor e nem para ele. Quando ele estiver em local apropriado dentro da delegacia de plantão para a qual eu vou levá-lo, eu vou solicitar essa entrevista pessoal reservada do senhor. Inclusive, esta minha conversa com o senhor e a minha ação está sendo porque eu estou fazendo uso das câmeras operacionais portáteis, que também é objeto da minha prova do EAP, que eu estudei, eu estou safo, eu sei tudo o que fala sobre ela. Acabou. Ó, justa causa. Por que isso não deixou? Porque o local não oferecia condições de segurança adequadas. Pronto, padrão. Fechou, acabou, morreu. Não tem discussão mais, beleza? Aqui, ó, o que eu falei bastante, ó, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Por que eu coloquei homem e mulher na mesma cela e espaço de confinamento? Olha, porque não tinha outra opção. Porque a cadeia estava muito cheia. Justifica. Se está justificado, não tem abuso de autoridade. Agora, se colocou os dois juntos lá, o mero capricho, satisfação pessoal, prejudicar terceiro, prejudicar, beneficiar a si mesmo ou a outra, aí nós temos abuso de autoridade. Detenção também. A mesma lógica do ECA, tá? Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado. Senhores, olha que interessante. Aqui em Uberlândia, quem é aqui de Uberlândia sabe de quem que eu tô falando. Tem duas sementinhas malignas que têm 11 anos de idade. Essas sementinhas, elas cometem furto, roubos e todas as atrocidades possíveis do planeta Terra. Já foram capturadas numa boa, não menos que 70, 80 vezes. E eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. E aí, todas as vezes, os policiais militares têm que ir lá, capturar essas sementinhas e levar para o pai o responsável, porque são menores de idade, menores de 12 anos, são inimputáveis, não podem ser presos nem apreendidos. Na atual conjuntura, tendo o juiz visto que aquilo não estava dando mais certo, porque essas crianças estavam causando muita coisa, determinou-se que a PM levasse essas duas crianças para um abrigo aqui na cidade. O abrigo não obriga eles a ficar presos, a polícia deixa lá, eles saem logo em seguida e vão, obviamente, cometer novos atos infracionais análogos aos crimes. Fato é que, sendo eles crianças, eles não podem ser conduzidos no xadrez. Vai ter que ir essa sementinha do bem, que já cometeu mais de 70 crimes, lá do seu ladinho no banco da viatura, beleza? Beleza? Porque senão isso aí pode configurar abuso de autoridade, ok? O artigo 150 do Código Penal, que é invasão de domicílio, quando praticado por agente público, sai da hipótese do Código Penal e vem aqui para o 22. E vem aqui para o 22 da Lei de Abuso de Autoridade. Invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente ou à reveria da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições previstas em lei. Aquela invasão de domicílio que todos nós conhecemos lá do 150 do Código Penal, quando praticado por agente público, não é 150. É artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade. Incorrendo na mesma pena, quem coage alguém a franquear o acesso ao imóvel, suas dependências, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 ou antes das 5. Senhores, esse aqui também é um tópico que despenca em prova, tá? Despenca em prova, porque o CRS sabe que tem muito combatente aí que, quando estudou, era totalmente diferente. Quem estudou de 2019 para trás não sabe disso. Aprendia-se que o cumprimento de mandado, entrada em residência, né, só para prestar socorro e tal, aquela coisa toda,
mandado de busca e apreensão era só durante o dia, mas não tinha estabelecido qual que é o horário, né? Não tinha nada disso. Agora tem. Qual que é o horário de cumprimento de mandado de busca e apreensão? Das 5 horas da manhã a 21 horas da noite. Salva isso. Das 5 horas da manhã a 21, tá? 21h01 até 4h59 da manhã, se cumprir mandado na casa do camarada, cuidado, pode configurar abuso de autoridade, tá? Pode configurar abuso de autoridade. Se não justificar, pode configurar abuso de autoridade. Guarda esse prazo aqui. Tá pacificado. Cumprimento de mandado de prisão das 5 horas da manhã às 21 ou 21 às 5. Guarda isso, porque isso aqui também é questão clássica de CRS. Isso é questão clássica de CRS. Não há crime se ingressa para prestar socorro, fundadas suspeitas, necessidade de ingresso, tal. A gente está cansado de saber disso. Está lá na Constituição Federal. Isso aqui é bem pacificado para a gente, beleza? O 23 aqui, ó. Inovar artificiosamente o curso da diligência ou investigação de processo, o estado de lugar, de coisa, de pessoa, com fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Incorre na mesma pena quem pratica essa conduta para eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa ou por excesso praticado no curso da diligência ou para omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos ou desviar o curso da investigação. Tá lá você, responsável pelo setor. Aí, o que divide um setor de uma companhia, de um setor para outra companhia é uma avenida. Você chega lá na avenida, você vê o camarada morto, tá lá, sinais aparentes de violência, você olha pro chão assim, tá bem no limite da sua competência. O que você faz? Passa a mão nos pezinhos dele. Copom, acabamos de localizar aqui um indivíduo morto aqui na área da CIA X, contrária à nossa. Pronto. Aí, ó. Você inovou artificiosamente para quê? Para omitir dados ou informações, né? Desviar o curso da investigação, beleza? É isso aqui, ó, tá? Tá lá socorrendo o cara em rigidez cadavélica. Tem 3 dias que o cara tá morto, você tá socorrendo o cara. Para que você tá fazendo isso? Né? Então, é uma hipótese aqui. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir pessoa para tratamento cujo óbito já está nítido. Olha o que eu acabei de falar aqui. O camarada 3 dias que tá morto. Não, tô socorrendo. Rapaz, mas o cara tá duro, o cara já tá fedendo já. Eu não sou médico. Você é médico? Então eu não posso atestar a morte, eu sou médico. Então você tá lá constrangendo aquela pessoa ali. Pode configurar abuso de autoridade. Obter prova em procedimento por meio de meio manifestamente ilícito. Esse aqui a gente tá cansado de saber, né? Entrou na residência, obrigou o cara a desbloquear o telefone. Você obrigou ele a desbloquear o telefone. Por conta disso, você ficou sabendo que ia chegar. Que ia chegar uma carga de droga na sua cidade. Você foi lá, prendeu o traficante, prendeu, todo mundo, você tá feliz. Não vai dar nada pro traficante, não vai dar nada para nenhum dos presos e você ainda pode responder o crime de abuso de autoridade aqui, beleza? Essa aqui, o 27 aqui, não é muito para nós, policiais militares, tá? Vamos lá. Aqui, ó, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo, com fim de prejudicar interesse de investigado, divulgar gravação ou texto de gravação em relação com a prova que você pretende produzir, expondo a intimidade ou vida privada, oferindo a honra e imagem investigado ou acusado, tá? Requisitar uma instalação ou instaurar procedimento, tá? Em favor de alguém a falta de qualquer indício da prática de crime. São alguns que a gente só passa aqui, porque se cair, vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, ok? Iniciar procedimento de quem sabe inocente, estender a investigação, né, para prejudicar o indivíduo, negar ao interessado, tá? Cópias, né, dos autos, né, relativos às diligências em curso, exigir informação, cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem amparo legal, né? Acontece muito, senhores. Por exemplo, às vezes tá lá que o Walking Dead, tá? O morador de rua, ele resolve morar na frente da casa de alguém.
Aí a frente da casa de alguém, o passeio da casa de alguém passa a ser a casa dele. Aí o morador fica desesperado. Não, vem polícia, vem aqui. Ai, polícia, pelo amor de Deus, tira esse cara daqui, tira esse cara daqui. Aí o polícia vai lá e obriga aquele camarada a sair dali. Senhores, isso pode configurar abuso de autoridade. Por quê? Porque você está exigindo que aquele camarada cumpra a obrigação de sair dali, mas isso não tem amparo legal. Ele pode ficar onde ele quiser. Ele pode dormir, ele pode se hospedar, ele pode montar barraca onde ele quiser na via pública. Aí o policial vai lá, não, sai andando, ó, junta os seus trem e cai andando. Pode configurar abuso de autoridade nos moldes do artigo 33 aqui. É isso. Você está obrigando a pessoa a fazer alguma coisa que ela não deve fazer, né? Ou exigindo que ela faça algo. Isso não tem fundamentação. Isso pode configurar abuso de autoridade, ok? Pode configurar abuso de autoridade. Aqui é mais para juízes, tá? Decretar indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole o valor estimado para satisfação da vítima. Isso é mais para juiz, tá? E demorar injustificadamente o exame de processo que tenha requerido vista ao órgão colegiado. Aqui nem é para juiz, né? Isso aqui é para ministro, tá? Isso aqui é para desembargador. O 37 é para desembargador, órgão colegiado, ok? E antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa. Você fala assim, ó, este indivíduo é suspeito da prática de roubo, este indivíduo é suspeito da prática de furto, este indivíduo é suspeito da prática de crime de estupro. Sempre coloca esse indivíduo como suspeito, nunca como ele é autor, ele é autor, ele é autor. Por quê? Porque está previsto aqui na lei de abuso de autoridade que isso não pode ser feito. E porque está escrito na Constituição que todos são considerados inocentes até que se prove o contrário, tá? Então, às vezes, a gente vê na mídia assim, o indivíduo é suspeito de ter praticado um roubo e mostra o vídeo dele lá praticando o roubo propriamente dito. Aí os paisanos que não estão estudando PAP, não tem aula disso aqui, não sabem isso aqui. Fala assim, não, que suspeito, ele é autor, ele é autor. Pois é, mas não pode atribuir culpa a alguém sem o trânsito julgado. Então, mesmo que esteja nítido o que foi ele que fez, ele é suspeito, ok? Ele é suspeito. Padrão? Procedimento aqui, tá? Do Código de Processo Penal e Lei 9.099, disposições finais, não precisa preocupar com isso. Padrão, senhores? Lei de abuso de autoridade, bisurada, sintetizada, resumida. Agora é partir para fazer questões para ficar filé. Bisu de hoje para os senhores. Todas essas legislações que estão aqui previstas, tem um site que chama Que Concursos. Tem um site que chama Que Concursos. Os senhores vão lá no Que Concursos, cadastra, faz o cadastro lá no Que Concursos. Lá no Que Concursos, sem pagar nada, o senhor, a senhora pode filtrar os tópicos. Ah, eu quero lei de abuso de autoridade, eu quero o artigo tal, eu quero Código Penal, eu quero Código Penal Militar, eu quero lei de improbidade administrativa. Faz o filtro lá, o senhor, a senhora consegue fazer 10 questões todos os dias, gratuitamente na plataforma. Se quiser pagar uma mixaria lá, que é equivalente a uma Heineken, uma garrafa de Heineken, o senhor, a senhora pode fazer ininterruptamente quantas questões quiser. E isso aqui, para as disciplinas jurídicas, é um presente para nós que estamos aqui em reta final de aprovação. Lembrando que, se não me engano, durante a semana, as questões para os senhores fazerem de abuso de autoridade já estão no KP disponibilizadas para os senhores. Padrão, amanhã às 20 horas nos encontramos novamente para mais uma aula. Tamo junto, até a próxima. Tchau.